Boa tarde a todos. Vamos dar seguimento ao terceiro Meeting HTM, edição Rio de Janeiro, com a próxima palestra intitulada A Mais Nova Tendência, a fusão da estética ortomolecular com a eletroestética. Nosso palestrante, o breve currículo dele, que não é tão breve, é extenso, possui graduação em massoterapia, graduação em biologia, graduação em cosmetologia e estética, pós-graduação em acupuntura e fitoterapia, especialista em terapia bio-ortomolecular. Além disso, possui certificação internacional de Coaching Clinic, certificação pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, associado a Corporate Coach e USA, formação em Neurocoaching no Instituto Brasileiro de Coaching. Seja muito bem-vindo, professor Edjasto, para a sua palestra de hoje. Obrigado. Boa tarde. Vamos treinar, né? Boa tarde. Por gentileza, todo mundo de pé, vai. Todo mundo de pé, por gentileza. Isso. Todo mundo de pé, bacana, cheio de gente bonita aqui. Galera, o nome da palestra é A Fusão. Olha lá que nome bonito. Foi ela que deu esse nome. A fusão da estética bio-ortomolecular com a eletroterapia. Mas antes de falar da eletroterapia, da fusão, eu vou ter que explicar o que é bio-ortomolecular para vocês. A gente vai ter que saber o que é bio-ortomolecular. Mas para a gente começar a nossa palestra assim, com um diferencial, né, com algo diferente, eu preciso explicar para vocês que a bio-ortomolecular trabalha com uma coisa chamada energia. E aí as pessoas me questionam, professor Edjasto, que energia é essa? É energia do além? De onde vem essa energia? E a gente agora vamos descobrir da onde vem essa energia. E para a gente começar essa palestra com muita energia, você vai dar a mão para a pessoa do lado e vai falar para ela bem assim, ó, muita prosperidade para você. Vai lá? Agora, por gentileza, abraça a pessoa que está do seu lado, por favor, para a gente começar a palestra. Abraça a pessoa que está do seu lado. Isso. Abraça a pessoa que está do seu lado. Olha só. Bacana, dá uma energizada, sim ou não? Mas eu quero falar para vocês que nesses muitos anos de palestra, esse foi o pior abraço que eu já vi. Foi um abraço ruim. Eu vou ensinar para vocês como deve abraçar. Mas se o professor Edjasto sair lá do interior, onde ele mora hoje, Chapecó, Santa Catarina, e abraçar uma das moças, vão falar, esse cara veio abraçar as moças aqui. Então eu vou ter que escolher um homem. Meu amigo, por gentileza, faz favor. Porque se eu abraçar uma moça, vão falar, esse cara veio abraçar as moças aqui. Não, eu vou mostrar aqui como se deve dar um abraço de verdade. E olha, a gente vai ensinar a galera a abraçar. Mas primeiro a gente vai mostrar como elas abraçaram. Teve o abraço cabaninha. Alguém pode dormir aí embaixo. Depois teve o abraço engasgo. Teve o abraço que o massoterapeuta adora, que é o abraço tira a coluna do lugar. E o abraço correto, professor Edjasto, como é que é? Você tem que encostar todos os seus chakras. O que são os chakras? São centros de energia. Meu amigo, é duro, mas é tudo pela ciência, tá? Afrouxe o seu joelho, deixa o joelhinho solto. Abraça, abraça, abraça. Deixa a cabecinha no ombro assim, ó. E dá pra eles aqui, ó. Ah. Isso. Abraça, abraça, abraça. Deixa a cabecinha no ombro assim, ó. E dá pra eles aqui, ó. Ah. Isso. Abraça, abraça, abraça. Deixa a cabecinha no ombro assim, ó. E dá pra eles aqui, ó. Ah.
Obrigado. Agora que vocês já sabem abraçar, por gentileza, abracem. Amigão, pode passar o próximo. Uou, pode sentar, por gentileza. Podem sentar, por favor. Isso, bacana. Agora estão prontas para a nossa palestra. Por gentileza, uma salva de palmas para o abraço de vocês. Antes de entrar na palestra, eu tenho que explicar o que é estética bioortomolecular. Uma pergunta, quem já acompanha o meu trabalho, por gentileza, levante a mão. Opa, já tem uma galerinha que conhece a professora Edjasto Ferreira. O que é estética bioortomolecular? A estética bioortomolecular utiliza conceitos da redistribuição de energia. Como é que é? Olha para mim. Utiliza conceitos da redistribuição de... Já vou explicar o que é isso. Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. Ok. Na filosofia oriental, ou na medicina oriental, o nosso corpo se divide em 3 partes. Superior, média e inferior. Tanto que tem um meridiano chamado triplo aquecedor. Quantas partes o corpo da pessoa se divide na medicina oriental? 3 partes. Superior, médio e inferior. E na medicina oriental, o equilíbrio, a saúde, é quando a energia está equilibrada. Você não pode ter excesso de energia num lugar, porque senão vai ter falta em outra. E vice-versa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim ou não? Mas eu gosto de dar exemplo prático para vocês entenderem. Quem é casada vai entender bem. Olha só, olha para mim. Senhora é casada? Então a senhora vai entender bem. Mulher é um bicho diferente. Um dia acorda e fala, hoje eu vou namorar. Nesse dia que ela acorda e decide que ela vai namorar, ela vai num tal de depilação. Galera, uma vez num curso de depilação, depilaram a minha barba. Desde então, quando eu encontro um negócio depilado, eu fico valorizando, porque dói pra caramba. Depois da depilação, você faz uma coisa chamada cabelo, não é isso? Você faz uma coisa chamada manicure, pedicure, não é isso, sim ou não? Como se o teu marido fosse olhar para as unhas do seu pé, mas tudo bem. Se tiver sobrando uma graninha, o que você faz? Investe em uma lingerie, sim ou não? Tranquilo até agora? Bacana? Agora olha só. Aí você faz toda essa produção, olha para mim, chega em casa, produzida. Eu vou ser a mulher agora, tudo bem? Tranquilo? Seu marido sentado, ali como essa moça aqui sentada, e você faz assim, ó. Oi, bem, e... Terceira passada na frente dele, ele fala o seguinte, mulher, você é filho de vidraceiro? Cruzou o braço. Eu entrei no coração dela. Ela se viu na palestra agora. E olha só, naquele momento você pensa o quê? Esse homem tem o quê? Outra. É isso, sim ou não? Você fica mal, você fica triste. Será que ele tem outra? Vamos pensar? Se esse cara estiver estressado, ansioso, angustiado, conta para pagar, aonde que está a energia dele, gente? Aquecedor superior. A energia está na cabeça errada, esquece, ele não vai funcionar. Esse homem não vai funcionar. E a terapia bioortomolecular, a estética bioortomolecular trabalha com esse conceito. Professor Edjasto, quando é que a gente emprega isso na estética? Já vou te falar. Quando alguém está ansiosa, nervosa, na maioria das vezes come mais ou menos. Opa, come mais. Se ela come mais, ela tem mais energia no aquecedor superior. E baixa o metabolismo do aquecedor médio. Com isso, acumula gordura localizada no abdômen. Ó, isso é um conceito da filosofia oriental que eu vou ensinar aqui como vocês hoje
pode trabalhar com isso. Bacana essa informação, sim ou não? Legal. Então, esse é o primeiro conceito da filosofia oriental que faz parte da bioortomolecular, que é a redistribuição de energia. Bacana. Professor, qual outro conceito que tem? O outro conceito é a ortomolecular. A ortomolecular foi desenvolvida por Linus Pauling e fala das concentrações de compostos no nosso organismo. Já vou explicar um exemplo prático. Quem já tomou cerveja e comeu churrasco aqui? No outro dia você acorda sequinha ou inchada? Opa, ortomolecular. Toda vez que você tiver concentrações de compostos no seu organismo, o seu corpo manda água para diluir, gerando os edemas. E se você não cuidar desses edemas, ele vira a famigerada HLDG celulite. Esse é um conceito da ortomolecular, que eu vou ensinar como vocês podem aplicar isso. Bacana essa informação, sim ou não? Professor, então você já falou que a bioortomolecular tem a redistribuição de energia e tem a própria ortomolecular. O que mais ela tem? Oligoterapia, desenvolvida por Jacques Minitrier, que fala dos radicais. Professor Edjastro, o que é radicais livres? São átomos com elétrons não pareados nas últimas camadas, que roubam elétrons das nossas células ou de elementos químicos que nós temos no nosso corpo. Eu já vou explicar o que é um radical livre para vocês entenderem. Mulheres casadas, olhem para mim. Mulheres solteiras, levantem as mãos por gente. Catinha, um grande beijo, meu amor. Amo você. Hoje é dia do abraço, já começaram dando abraço. Gente, as mulheres solteiras, levantem a mão, por gentileza. Levantou as mãos. Ok. Não convidem elas para o churrasco de domingo. Porque elas são radicais livres. Vocês vão entender essa aula bem. A mulher casada é a célula, o marido é o elétron. A tua amiga recém-separada, que cortou o cabelo, passou batom, arrumou o personal trainer, fez lipoaspiração, colocou silicone, é um radical livre perigoso. Apontem um radical livre na plateia, galera. Tem, eles estão aí. Então, olha só. É importante você saber que o radical livre, ele tem uma força eletromagnética e ele rouba elétrons dos nossos elementos químicos. E isso gera mais radicais livres. E isso causa envelhecimento. E a terapia bioortomolecular auxilia principalmente na oligoterapia. Nós usamos os oligos elementos. Quer ver um exemplo que eu dou? Sônia, por gentileza, qual é o elemento químico que pega o oxigênio e leva até a célula para produzir ATP? Olha, gente, que pessoa maravilhosa! Você viu que inteligência estupenda? Olha, isso mesmo. É o ferro que transporta o oxigênio até as células para produzir energia. Tanto que alguém com anemia é alguém com falta de energia. Professor Edjasto, então quando eu como o feijão, é para capturar ferro, e aí esse ferro vai pegar o oxigênio e leva até a célula para numa organela produzir o quê? ATP, trifosfato de adenosina, energia biocelular. É isso mesmo. Agora, a pergunta é, por que o ferro leva o oxigênio até as células? Por causa de uma coisa chamada regra do octeto. Professor Edjasto, o que é a regra do octeto? Na tabela periódica, todos os elementos químicos brigam para ser gás nobre, para ter 8 elétrons na última camada. Então, o ferro tem 2 elétrons, o oxigênio tem 6 elétrons. 6 mais 2, fala 8, por favor, todo mundo. 6 mais 2, galera? Oh, maravilhosa essa aula. Então, sabe por que existe a água? 70% do nosso corpo é água. O que é a água? 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? Fala 6. Cada hidrogênio tem 1 elétron. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Regra do octeto. Só existe a vida no nosso planeta por causa da regra do octeto.
Comecei a pensar. Bacana, você começou a pensar. Galera, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje. Nas plantações de feijões, aplicam agrotóxicos e pesticidas, sim ou não? Opa, será que no feijão que nós comemos tem ferro ou metais pesados? Tá certo? Então a quantidade de ferro hoje é menor do que antigamente. E mais um detalhe, professor, eu como feijão orgânico. Tá bom, vou ferrar com você agora. Deixa comigo, eu sei o que eu faço. Você comeu feijão, você come feijão cru? Ao cozinhar o feijão, você aquece o feijão e dispersa as cargas elétricas do feijão. Então você come um feijão pobre em elétrons. E qual é o papel da terapia bioortomolecular? Repor elétrons dos alimentos que nós consumimos através da alimentação. Então a terapia bioortomolecular não substitui a nutrição, ela complementa a nutrição. Professor Edjasto, bacana, mas professor Edjasto, eu comi uma banana. A gente come a banana, gente, atrás de qual elemento químico para não dar cãibra? Fala potássio. Muito bom. Então olha só, você comeu a banana, você come a banana para conseguir o que, gente? Potássio. A grande dúvida é, será que nessa banana tem a quantidade de elétrons de potássio? Tem potássio. A banana, quando você compra ela no mercado, ela vem verdinha ou amarelinha? Isso quer dizer que ela passou por um processo de amadurecimento, ou com álcool etílico, ou com estufa, ou com carbureto. Qualquer um desses três processos superaquece a banana e ela perde energia. Então você come a banana, tem o potássio, só que esse potássio é um potássio inativo no seu corpo. Qual é o papel desses minerais quelatados? Doar elétrons para o seu corpo. Está ficando claro até agora, sim ou não? Muito bom. Poxa, professor Edjasto, legal isso daí. Então a terapia bioortomolecular equilibra a redistribuição de energia, o marido dos 6 vai funcionar melhor, a cliente vai diminuir a barriguinha. Também a terapia bioortomolecular faz o equilíbrio das concentrações de compostos. E também faz o quê? A neutralização dos radicais. O que mais que ela fala? Ela fala da hidratação correta do nosso corpo. Ela fala da hidratação correta. 70% do seu corpo é água. 85% do seu cérebro é água. 75% dos seus pulmões são água. 70% da sua pele é água. Qual é a água que você e a sua família estão bebendo? Professor, água não é tudo igual? Se você beber uma água contaminada com cloro, o cloro é da mesma família do iodo na tabela periódica e o cloro vai ocupar o sítio ativo do iodo. E você desenvolve uma coisa que eu chamo hipotiroidismo energético. Você engorda, a sua cliente engorda, tomando água. Professor Edjasto, eu sou chique, eu só tomo água mineral. Eu só tomo água de galão de água, de garrafinha de água. Gente, plástico é um polímero que ao ser aquecido libera xenoestrógeno e bisfenol A. Bisfenol A é tão perigoso que chupeta e mamadeira já vem livre de bisfenol A. Bisfenol A é um cancerígeno. E o xenoestrógeno, professor? O xenoestrógeno nas mulheres dá gordura localizada e celulite e nos homens impotência sexual. Meu brother, não toma cafezinho em copo de plástico, porque você só está tomando xenoestrógeno. Aquilo que não funciona, meus amigos, vai parar de funcionar. Quando você vê o seu esposo com um copinho de plástico para tomar café ou chá, o que você fala? Sai daqui, pelo amor de Deus. Tira isso da mão dele. É verdade. Olha lá aquela moça bonita no fundo tomando água com bisfenol A e xenoestrógeno. Então, olha, e é verdade isso. Então é importante você não tomar água engarrafadas. Tudo bem? Tranquilo até agora? Professor, qual é a água ideal? Uma água livre de bisfenol A e xenoestrógeno, uma água com pH entre 8 e 9. Professor, o que é pH? Na garrafinha vem escrito o pH da água. Professor, mas
Professor Edjasto, o meu estômago é ácido, o pH do meu estômago é 3, você deve estar pensando. Tudo que eu tomo vai ficar ácido no estômago. Posso explicar um pouquinho de fisiologia do sistema digestivo? Olha que interessante. pH é uma constante. pH do estômago 3, pH do suco pancreático 8, pH da pele 5,5, pH da nossa pele 5,5. Olha só o que acontece. pH é uma constante. pH do sangue 7,35, 7,40. Tabela de pH vai de 0 a 14, tudo que está acima de 7 é alcalino, tudo que está abaixo de 7 é ácido. Nosso sangue é alcalino. A nossa pele é ácida, você tonifica a pele do seu cliente para devolver a acidez da pele, para não proliferar bactérias. E pH da pele tem que ser uma constante. pH do estômago é quanto? Fala 3. pH do sangue, fala 7,35. pH do suco pancreático, 8. Então vamos entender. Quando você toma uma água alcalina ou você come verduras verdes escuras, você alcaliniza o seu estômago. Tudo bem até agora, sim ou não? Comeu um alimento alcalino, alcalinizou o estômago. Estômago pode ser alcalino? Nesse exato momento, seu estômago começa a liberar ácido clorídrico nele, para acidificar o meio interno do estômago, porque estômago tem que ser ácido. Só que em contrapartida, o pâncreas começa a liberar suco pancreático no intestino, para neutralizar a acidez que vem do estômago. É assim que você alcaliniza o seu sangue. Agora, se você tomar um refrigerante com pH de 3, tomei um refrigerante pH de 3, caiu no estômago, ele vai alcalinizar o estômago? Não, porque ele é ácido. O suco pancreático vai precisar ser liberado no intestino? Não. Essa acidez desce direto, é absorvido pelas microvilosidades, baixando o pH do seu sangue. pH do seu sangue pode ser baixo? Não, porque senão você entra em coma. Nesse exato momento entra em uma ação, uma célula chamada osteoclastos, que tiram os minerais dos ossos para alcalinizar o sangue. E se eu beber uma água alcalina? Tomei uma água alcalina, alcalinizei o estômago, liberou ácido clorídrico, enquanto a partir do pâncreas liberou suco pancreático neutralizou a acidez do estômago, foi absorvido pelas microvilosidades e alcalinizou o sangue. Professor, o sangue pode entrar em alcalose? Não. Nesse exato momento entra em ação a célula chamada osteoblastos, pega os minerais do sangue e fortalece os ossos. Então toda vez que a senhora tomar uma água ácida, você enfraquece os seus ossos. Toda vez que você comer uma comida industrializada, ela tem acidulante para conservante. Também vai acidificar o seu meio interno, causando o quê? Enfraquecimento de todo o seu organismo. Então, a primeira atitude que você tem que ter trabalhando com estética é entender de água. Você, primeiro de tudo, se você quer que a sua cliente tenha uma pele firme, que o fibroblasto dela produza colágeno e elastina, você precisa conversar com a sua cliente sobre água. 70% do corpo da sua cliente é água. Quem na ficha de avaliação já tinha perguntado se a cliente toma uma água com bisfenol A, xenoestrógeno, cloro, ou já tinha falado de pH para cliente? Gente, como é que a gente faz estética sem falar do principal nutriente do corpo? E, infelizmente, os cursos preparatórios, sejam superiores ou técnicos, porque eu dou aula no Brasil inteiro, as pessoas não falam de água. Esses dias atrás fui conversar com uma nutricionista e falei: doutora, senhora, posso falar de água para a senhora? Ela falou: água não é importante. Importante é proteína, gordura, aminoácido, carboidrato. A água não é importante. É 70% do corpo do cliente dela, e ela falou que água não é o quê? Importante, gente. Então você, profissional de estética, tem que entender de água. No final da palestra, para aquelas que ainda não participam da lista de transmissão, vai ter um WhatsApp que vocês me enviam e eu mando conhecimento diário para todas. Mando conhecimento diário, sim ou não? Até meia-noite, é que eu tenho insônia. Opa, apertei o botão errado. Aê, olha que legal. Gente, estética bioortomolecular. Einstein revelou que a energia e a matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância. O quê? Energia. Galera, tudo no universo é formado por átomos.
Tudo no universo é formado por quê? Você é formada por quê? Tudo no universo é formado por quê? Átomos. O átomo tem um núcleo que tem nêutrons e prótons. Lembram do segundo grau, sim ou não? No átomo tem nêutrons e prótons no núcleo. 1% do tamanho do átomo é o núcleo, que é a massa. 99% do átomo é a energia. A eletrosfera. A energia do átomo. Agora pensa comigo. Se 1% do átomo é massa e 99% do átomo é energia, quantos por cento do seu ser é energia? Quantos? 1% do átomo é massa. 99% do átomo é energia. Você é formado por átomos. Quantos por cento do seu ser é energia? 99% do seu ser é energia. 99% da sua cliente é energia. E isso muda o seu parâmetro de estética. Quando você vê uma cliente com abdômen volumoso, você sabe que 99% daquele abdômen é energia. E aí, lembra quando o professor Edjasto falou de redirecionamento de energia? Toda vez que você olhar uma cliente que está com o abdômen protuberante, ela tem uma flacidez de interno de coxa. Sim ou não? Porque a energia está acumulada no ab e faltou no interno de coxa. E com a radiofrequência e com os minerais quelatados, nós conseguimos fazer uma redistribuição de energia. Nós vamos mostrar isso aqui hoje. Mas, para brincar, por gentileza, eu vou convidar duas pessoas que não querem ser convidadas. Aquela moça ali, você que não quer ser convidada, faz favor. É você mesmo, não, você. Levanta, vem até aqui, por favor, você. Faz favor, colabora com o professor. Vem cá, deixa eu pegar mais uma pessoa aqui. Você que encolheu as mãos para não ser chamada. Vem cá, pode subir ao palco. Como é que é o seu nome? Gretchen. Nossa, você é alta, né? Eu precisava de um banquinho. Fica aqui, por gentileza. Legal. Eu escolhi certinho. Vocês já viram esse aparelho? Esse é um aparelho para medir energia. Isso daqui mede o campo eletromagnético. Olha que interessante. Olha que bacana. Então, segura o meu microfone. O Chacrinha tinha chacretes, o Pânico tem as paniquetes e você agora é uma edjastete. Vem cá, por favor. Põe o microfone na boca dele. Isso. Qual é o lado que ela tem que ficar? Eu não entendo desse negócio aqui, mas tudo bem, vamos lá. Só para vocês verem, eu quero que todo mundo enxergue. Fique de lado. E aí, fica mais de lado para a galera ver. Aqui, melhor? Não, é ela com o microfone. Isso, fica do lado de cá. Isso, assim, tudo improvisado. Eu vou medir a energia dela para vocês verem primeiro. Vem aqui num chakra, né? Um chakra cardíaco, vou medir a energia dela. Você desligou. Ó. Então, é capaz de você medir o campo energético. Segura isso daqui, que você já recebeu um curso, agora meça a energia dela. Segura aqui no plásticozinho, uma mão em cada um. Isso. Alô, o som, tá. Encosta aqui. Isso. Fica paradinha e deixa o aparelho, agora solta da blusinha dela, isso acontece. E vai lá, ó. Tudo bem, gente, até agora, sim ou não? Então, olha lá. Ok. Abaixa o aparelhinho. Ok. Dá o seu pulso, por favor. Sai mineral, sai mineral, sai mineral. Não derruba o professor. Ufa. Esfrega um punho no outro. Isso. Isso. Ok. Muito bom. Ok. Agora vai lá, mede de novo a energia. Só não encosta na blusa dela, para não ter problema. Afasta um pouquinho. Segura só no cabinho plástico. Isso. Se vocês perceberem, há uma variação energética. Por quê? Todos nós temos um campo eletromagnético. Então, quando você usa um aparelho de radiofrequência, ou quando você usa um mineral quelatado, você nutre de energia o corpo da pessoa. Tudo bem até agora, gente? Sim ou não? Sim? Uma salva de palmas para as duas, por favor. Obrigado, tá?
Primeiro de tudo, a gente tem que entender que tudo é formado por quê, gente? Energia. Tudo. A sua cliente é energia. A pergunta é, quando a senhora não está bem emocionalmente, será que isso influencia na energia da sua cliente, sim ou não? Então, primeiro de tudo, é que você tem que estar em equilíbrio energético. E daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisinhas. Tudo no universo é formado por quê, gente? Átomos. Tudo no universo é formado por... Átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam tecidos, que formam órgãos, que formam um ser. Você é formado dessa matéria. Você é formado por átomos. Você é formado por átomos. Então você é formado por energia. Você é formado por energia. Então a terapia bioortomolecular trabalha o quê? A energia. Ela vai na raiz do problema. Você equilibra realmente aquilo que o cliente precisa. E o que a eletroterapia faz, lindona? Não é energia também? Então uma coisa combina com a outra. 70% do seu corpo é formado por quê, gente? 66% da água do seu corpo está dentro da célula. Opa! Se você não beber a quantidade de água correta, ou se a sua cliente não beber a quantidade correta de água, será que o fibroblasto dela vai produzir colágeno e elastina? Vai adiantar você passar o melhor creme nessa cliente? Não. A primeira nutrição que tem que existir é a água. A regra do octeto é aquilo que vai determinar por que a água se junta. São 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. 99% do seu ser é o que, gente? Energia. Por isso que eu entrei na palestra fazendo o quê? Colocando vocês para se abrar. Para gerar o que, gente? Energia. Agora vamos conversar disso daqui. Será que na alimentação moderna tem a quantidade de minerais que nós precisamos? Tem ou não? Não. Eu estou morando na região de Chapecó, e aqui naquela região é onde sai o franguinho para o Brasil inteiro, né? Para os abatedouros. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos dias vocês acham que o franguinho nasceu e está na panela de vocês? 21 dias hoje. 21 dias. Agora eu pergunto para você, esse franguinho tem aminoácido ou hormônio? E, olha só. Gente, eu conheci a tiazinha que inventou esse negócio, lá em Tupã. Ela descobriu que quando você coloca a luz em cima do frango, ele come 24 horas. Foi lá em Tupã, uma senhorinha japonesa que descobriu isso. Mas olha que interessante. Para o frango ficar acordado 24 horas, a glândulazinha dele, chamada suprarrenal ou adrenal, tem que produzir adrenalina, noradrenalina e cortisona. Então, quando você come o franguinho, você está comendo o quê? Cortisona do frango. Cortisona dá edema, sim ou não? Se tem edema, vai dar HLDG, sim ou não? E aí você vai lá no negócio e fala, eu quero um grelhadinho de frango, porque é mais light. Olha que coisa maluca, né? E esse frango ainda por cima não tem a quantidade de minerais necessários e vitaminas que o nosso fibroblasto precisa para produzir colágeno e elastina. Olha que coisa maluca. E aí você não sabe por que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. E aí você não sabe por que os meninos, quando, por exemplo, gente, na época que eu era garotinho, faz tempo, tá? Os cabelos brancos mostram isso. Na época que eu era garotinho, a gente era o quê? Umas varetas, não era isso? O moleque, o menino era uma vareta. O menino era uma vareta. Hoje em dia, se você for na escola dos seus filhos, você não sabe de costa quem é menino ou quem é menina. O menino tem culotezinho igual menina, tem dobrinha igual menina. Por causa do quê? Dos hormônios na comida. Olha que coisa maluca, né? E essa alimentação é o que nós hoje em dia estamos ingerindo. Uma alimentação com poucos minerais, com pouco oxigênio, com uma grande quantidade de conservantes,
Tudo que você comprar no mercado tem que ter um conservante, que é um acidulante. Tudo que você comprar no mercado tem um corante. Ainda por cima, você toma cloro na água, que vai ocupar o sítio ativo do iodo, e tem uma coisa chamada hipotiroidismo energético. Eu aposto que cada um de vocês conhece alguém com problema na glândula tireoide. Sim ou não? Será que não é por causa da água? E outro detalhe, se a sua cliente comer uma quantidade menor de iodo do que ela precisa, tanto que o sal tem que ser iodado, não é isso? Ela desenvolve o quê? Fica sem energia. Aí vai no médico, o médico faz o exame da tireoide, a quantidade de iodo do corpo da senhora está normal. O que o médico não sabe é que aquele iodo pode estar pobre em elétrons, em energia. Se ele estiver pobre em energia, ele vai fazer a função dele. E o pior de tudo, o médico passa fluoxetina, que é flúor, que vai ocupar mais ainda o sítio ativo do iodo. 80%, hoje tem pesquisas mostrando, que 80% dos casos de tristeza hoje, depressões, tem a ver com a tireoide, não com problemas emocionais. Olha que interessante você saber isso. E existe uma coisa chamada detox bioortomolecular, que limpa o sítio ativo do iodo. Depois eu ensino para vocês. Querem aprender isso, sim ou não? Então tá bom, bacana. Galera, nos refrigerantes tem ácido fosfórico. E tudo isso é igual a toxinas que são iguais a radicais livres. Então vamos entender a história dos radicais livres. Olha para mim. Antes de olhar para mim, respirem profundamente todo mundo. Solta o ar. Respira, jovem, respira. Respira! Acabaram de envelhecer. De 3 a 5% de todo o oxigênio que você respira viram radicais livres. Então o homem lá de cima, quando fez o bonequinho de barro lá em Gênesis e deu o sopro da vida, determinou o nosso fim. Porque toda vez que a gente respira, a gente envelhece e morre um pouquinho. Você consegue viver sem respirar? Mas não dá, tá certo? Respirou, envelheceu. Ah, então, professor, eu produzo radicais livres naturalmente? Sim. Só que existe uma coisa chamada antirradicais, que a gente deveria encontrar onde? Na alimentação, frutas, verduras e legumes. Você come as 6 porções de frutas que a Organização Mundial da Saúde manda? Sim ou não? Você come uma fruta sem agrotóxicos e sem pesticidas? A sua cliente come? Não. Então olha só, o alimento que deveria ser fonte de antirradicais livres virou uma fonte de radicais livres. É aí que está o engodo. Professor Edjaston, então as minhas células produzem radicais livres? Produz. Toda vez que ela vai produzir ATP, trifosfato de adenosina, produz radicais livres. Toda vez que o seu fibroblasto vai produzir colágeno e elastina, produz radicais. E ainda por cima tem os radicais livres exógenos que você coloca de fora para dentro do seu corpo. Tudo bem até agora, gente? Sim ou não? Legal. Alimentação moderna. Professor, por que tem um cacho de banana ali? Olha para mim, vou te explicar. Eu não sei se você sabe, mas a banana na roça não amadurece tudo de uma vez só. Uma fica é igual pessoas. Uma mãe tem 5 filhos, um amadurece mais cedo, outro depois. Os homens muito depois, não é isso? É? Então olha só. Quando você compra no mercado uma penca de banana que está toda amarelinha, é porque ela passou por um processo que ela foi madurada forçadamente. Então é uma banana que tem potássio sem elétrons. Ah, e para que serve o potássio? Potássio junto com o cálcio, ele faz potencial de ação. O que é potencial de ação? Contração muscular. Lá. Quer ver? Sandra, faz favor, meu anjo, que você está com a roupa de manguinha. Vem cá. Ela vai fazer os 2 bíceps dela e vocês vão observar e ela vai falar para mim qual é o bíceps mais fraco e vocês vão observar. E eu vou passar os minerais no bíceps mais fraco para a gente ver o que acontece. Tudo bem até agora, sim ou não? Bacana? Todo mundo entendeu? Faz os seus 2 bíceps, por favor. Qual é o mais fraco? Esquerda é esse?
Todo mundo observou o diâmetro do bíceps dela, sim ou não? Ok. Pode relaxar o direito, por favor? E aí eu vou medir a energia do bíceps dela com um aparelho chamado multímetro. Se o câmera quiser aproximar para pegar, pode aproximar. Então olha só. Quanto que está dando? Opa, está dando quanto, gente? 0, né? Ok, deu 0. Fraco. O que eu vou fazer? Eu vou passar no bíceps dela cálcio, potássio e íon firme para aumentar potencial de ação. Olha que loucura. Solta o bíceps. Isso daqui você pode ensinar para a sua cliente antes da academia. O que o mineral está fazendo aqui? Doação de elétron, gente. Você vai ver que negócio legal. Professor, posso aplicar isso antes da eletroterapia? Pode aplicar isso antes da eletroterapia. Você vai aumentar o potencial de ação. Professor Edjasto, eu posso usar isso antes da academia? Pode usar isso antes da academia. Passa primeiro o cálcio, que abre as membranas, e logo depois passa o potássio. Logo depois do cálcio e potássio, a gente vai passar o íon firme, que é um complexo de minerais que aumenta o potencial de ação que a gente vai usar na terapia RB, que é a radiofrequência mais os minerais quelatados. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que funciona isso. Por gentileza, faz os seus 2 bíceps de novo para a galera anotar. Tem uma mudança, sim ou não? Sim? Vamos ver a energia? Mudou a energia, sim ou não? Por quê? Porque os minerais quelatados têm elétrons. Mudou o diâmetro do bíceps dela, sim ou não, gente? Legal? Uma salva de palmas para minha modelo, por favor. Então, olha só. É muito importante a gente entender a função dos minerais. É doar energia. Doar elétrons. Por quê? Porque a nossa alimentação está pobre em elétrons. Você pode comer o feijão com ferro, você pode comer a banana com potássio, você pode comer o ovo para obter o cálcio. Lá tem o cálcio? Tem, mas é um alimento pobre em energia. Então, hoje a terapia bioortomolecular, a estética bioortomolecular, não vem para substituir nada do que você já faz. Não vem para substituir o aparelho que você usa, não vem para substituir o cosmético que você usa. Ela vem para potencializar aquilo que você já faz. A gente está numa época, gente, que nada é melhor do que nada. A gente está numa época que uma coisa soma na outra. Tranquilo até agora? Sim ou não? Bacana. Vocês estão gostando da palestra? Nossa, esse sim foi triste, né? Não devia ter perguntado, mas tudo bem. Sim, se esforcem. Então vamos lá. A estética bioortomolecular é um conceito que visa equilibrar o que, gente? Energia do corpo. Qual a energia? A energia do átomo, porque nós somos o quê? Energia. Nós somos energia. Os cosméticos ortomoleculares devolvem a energia dos minerais já existentes no corpo. Tranquilo? Todos os minerais quelatados têm que estar manipulados em natrogel. O que é um natrogel? É um gel bioidêntico que permeia as membranas celulares. Depois, no final da palestra, se alguém quiser sentir a textura, eu estou às ordens. Também? Tranquilo? Bacaninha? Opa! E olha só, a palavra quelado, quelatado, é muito importante. Porque nosso corpo não tem afinidade por alguns elementos químicos da tabela periódica, principalmente pelos metais. Então, aí você entende por que um complexo de minerais custa R$10 e outro custa 100. Aí você pega lá os dois. Tem 10% de cálcio, 10% de cálcio, 20 magnésio, 20 magnésio. Você fala, vou no mais barato. Só que você esqueceu de olhar que muitas vezes aquele mais baratinho não estava quelado. Seu corpo não vai absorver. Tranquilo até agora, sim ou não? Eletroterapia. Estamos quase chegando na prática, tá? Cronometrei o tempo. Gente, qual é o papel da eletroterapia, galera? Doar energia. E aí eu coloquei aqui como curiosidade que os registros mais antigos da eletroterapia datam de 2750 antes de
Antes de quem, gente? Tem cristão nesse lugar não, pelo amor de Deus? Vocês são cristão não? Toda vez que alguém falar antes de alguém, vocês falam antes de? Boa! Esse lugar é assustador agora. E olha só, sabe o que a galera usava no início para fazer eletroterapia? Thaís, ficou mais moderno o negócio, porque antigamente o pessoal usava peixe elétrico. Ficou mais moderno, né? Então a Thaís hoje vai me ajudar aqui na demonstração de como nós vamos utilizar os minerais quelatados junto com a eletroterapia. E depois, quando vocês tiverem perguntas, eu estou às ordens. Olha só, professor Edjasto, quais protocolos estéticos eu posso unir? Bioortomolecular e eletroterapia. Todos os protocolos estéticos corporais e faciais. Qualquer aparelho que você tenha. Tranquilo, sim ou não? Legalzinho? Opa, como aplicar? É o que nós vamos fazer agora. Enquanto nós arrumamos a nossa modelo, por gentileza. Já que a água vem na garrafa, já que a que vem na nossa caixa d'água tem o cloro, como vamos fazer para liberar toda essa sujeira para tomar uma água natural, que a gente não mora na roça para pegar água natural? Você sabe como é que é o nome disso? Muito obrigado, é marketing. Vocês vão ter que anotar o meu WhatsApp para me mandar essa informação. É uma informação muito profunda, muito obrigado pela pergunta. Eu estou sendo processado por uma empresa de refrigerante, é verdade, por outra de água, por falar desse assunto. Não é um assunto que ninguém quer falar. Tá certo? Daqui a pouco vai ter um WhatsApp que vocês vão anotar e a senhora vai mandar essa pergunta e eu vou responder. Tranquilo? Bacaninha? Sobre a desintoxicação que você tinha falado do iodo da tireoide. A gente faz o detox usando 3 minerais. Depois, para tirar a dúvida, pode me mandar o WhatsApp. É o iodo, enxofre e magnésio. Usar de 3 a 6 vezes por dia no punho. Tá bom? De 3 a 6 vezes por dia. Iodo, enxofre e magnésio, beber 400 ml de água alcalina de manhã em jejum e a cada 3 horas beber 200 ml de água alcalina também. Evitar refrigerantes e alimentos industrializados, comer mais frutas, legumes e verduras. Tem um vídeo meu no YouTube que eu ensino como você pode neutralizar os agrotóxicos de pesticida, um videozinho curtinho. Como é que você acha ele? Você coloca no YouTube a palavra bioortomolecular, ou coloca o meu nome, não vai ter outro Edjasto lá, tá certo? Não vai ter outro Edjasto. Hã? O teu conhecimento sobre laser e Lib? Ele entra num ponto que é o CS6, que é um ponto de acupuntura, tem grandes efeitos no corpo, tá bom? Dá efeito. Se você usar os minerais quelatados, mais o ILIB, tem uma profissional chamada doutora Elga Ferreira, que é no interior aqui do Rio de Janeiro, em Vassouras, que é uma professora que dá aula de laser também, e ela usa os minerais quelatados junto com o ILIB. Tá certo? Hã? Elga Ferreira, eu só conheço gente com nome bacana. Né? Elga Ferreira. Alguém mais tem perguntas? Doutor Edjasto, a celulite visto pela bioortomolecular tem cura? A cura é uma palavra profunda. Né? Obrigado pela pergunta. Então, olha só. O que é a celulite HLDG, gente? A HLDG, os livros dividem em 4 estágios, eu divido em 5 estágios. Primeiro estágio da HLDG todo mundo tem, só não tem quem já morreu, que é o líquido entre as células. Líquido no meio extracelular. Segundo nível, é quando começa a ter toxinas. Terceiro nível, é quando o corpo começa a mandar água para essa região e começa a gerar o quê? Os edemas. Até aí tá gatinha, dá para usar calça leg branca. O quarto nível é quando começa a formar malhas de cálcio para tentar isolar essas toxinas, porque não pertencem ao nosso corpo. Os livros só vão até o quarto nível, que é quando você já tem a fibrose. Eu divido em um quinto nível, que é quando você tem a inflamação dessa fibrose, que é quando você tem a celulite. Então,
qual é o papel da terapia bioortomolecular no caso da HLDG e da celulite? É limpar o corpo, retirar as toxinas, porque quando você retira as toxinas, você retira o acúmulo de líquido e o seu corpo não precisa fazer uma malha de cálcio, uma malha de fibra, formando HLDG casca de laranja. Então, primeira coisa que a gente faz na estética bioortomolecular é o quê? Detox. Tá claro isso? Sim ou não? Bacana? Mais alguma pergunta? O leite é bom ou ruim? Opa! O leite é algo hoje em dia que criou-se um mito em volta do leite. O leite, ele é igual a alguns alimentos. Ele é um alimento alergênico. E, em média, nós temos uma faixa etária da população que tem mais alergia. E por que se fala mais do leite hoje em dia? Porque as pessoas estão mais alérgicas do que anos atrás. Quantas crianças hoje vocês já conhecem com rinite, psoríase, por conta da alimentação? O problema é o leite ou o problema é o modo de vida estressante que nós vivemos hoje? Qual é o grande problema? Né? Pode fazer a sua pergunta. Essa informação da solarização para alcalinizar a água. Então, a solarização, gente, se a gente pensar, para a gente alcalinizar uma água, pergunta show de bola essa sua. Esses dias eu fiquei muito triste com um vídeo que eu vi na internet. O cara pegou uma garrafa de plástico, colocou a água dentro, enrolou um celofane na água, porque ele dizia que estava solarizando e fazendo cromoterapia na água. Acredito na cromoterapia porque eu dou aula de cromo, mas ela não vai alcalinizar a água. Por quê? Qual é o papel do sol? Ele vai doar energia, mas ele não vai repor minerais àquela água. Pergunta show de bola a sua. Por que em algumas regiões do planeta as pessoas vivem mais? Porque o solo é alcalino, a água é alcalina e as plantas é alcalina. Quem mora lá na Grécia, o solo é alcalino, a água é alcalina e as plantas são alcalinas. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo funciona lá na Grécia, porque o brócolis na Grécia tem um pH de 14, aqui no Brasil ele tem um pH de 9. Galera, o solo é alcalino e tem magnésio onde há vulcões. No nosso país, a gente está num país tropical, onde não existe vulcões. Nosso solo é muito pobre em minerais, principalmente em magnésio e iodo. Tanto que existe uma lei que o sal tem que ser iodado. Já está funcionando aí? Bacana? Eu mandei bem, enrolei bem. Brincadeira. Então, o sal tem que ser iodado por quê? Porque o solo é pobre em iodo. Aí está uma moda de comer sal rosa do Himalaia. Você tem que comprar o sal rosa do Himalaia, mas tem que estar escrito que é iodado. Porque se não tiver escrito que é iodado, você vai desenvolver hipotiroidismo. E tem um monte de gente vendendo o sal rosa do Himalaia do jeito que sai lá do Himalaia, sem um acréscimo do iodo. Isso faz mal para a saúde. Tudo bem? Tranquilo até agora? Sim ou não? Então vamos lá? Então olha lá, gente. Primeiro, vai aplicar água termal. A água termal Dermacorp, eu fiquei com medo agora. Limpa, nutre, hidrata e equilibra o pH, porque ela tem um pH normativo da pele de 5,5. Professor, por que tem que passar a água termal e o sabonete esfoliante Ion Clean? Porque eu tenho que retirar as sujidades e tenho que umedecer essa pele, porque eu tenho que dissipar cargas elétricas. Pode aplicar o sabonete esfoliante? Aí, só uma gotinha, tá bom? Senão vai passar um dia para tirar. Isso. Agora esfolheia, movimentos rotatórios. A gente treinou isso daqui demasiadamente antes da nossa palestra. Então, é uma esfoliação. Então, todo o protocolo estético bioortomolecular, ou facial ou corporal, inicia pela esfoliação bioortomolecular, que é água termal que tem zinco, tem peptídeos de Cooper, que é o peptídeo de cobre, que é um fator de crescimento. Tem magnésio e manganês nessa água termal. E tem o pH normativo da pele. Agora ela vai retirar o excesso com água termal e um papel toalha. Olha que bacana. Cara, eu nunca tinha tido assim um Edjastet tão fera. Gostei desse negócio, hein? Top de linha, hein? Você retira todo o excesso, essa pele ficou úmida, porque nós precisamos dispersar cargas elétricas, que os minerais vão doar. Tudo bem? Primeiro mineral que ela vai passar é o cálcio. O cálcio abre as membranas celulares, e o cálcio junto com o potássio vai fazer
potencial de ação. Tá claro isso? Bacana? E vai combater a flacidez tissular. 4 gotinhas, uma em cada quadrante. 1, 2, 3, 4. Econômico. Em cada vidrinho desse vem 360 gotas. Se você vai usar 4 gotinhas por abdômen, vai dar para 90 aplicações. Tudo bem? Tranquilo? Quem já faz aqui a estética bioortomolecular? Esse negócio dá resultado? Sim ou não? Efigênia tem uns resultados, gente, magnífico. Pode espalhar, legal. Próximo mineral, o potássio. Legalzinho, potássio. Opa, potássio. Ela vai passar o potássio, do mesmo jeito que fez no braço. Cálcio, potássio. Lembrando que o potássio estimula sistema linfático. Então, auxilia a retirada de toxinas. Tem um protocolo que eu ensino para HLDG, para celulite, que usa boro, potássio e magnésio. Isso. Próximo, está na sequência. Eu tirei? Sacanagem, derrubei. Silício. SI. Aê! Silício é um mineral da juventude, gente. Ele é hidratante e comidinha para o fibroblasto produzir mais colágeno e elastina. Tranquilo? Então, é importante o silício quelatado e logo depois do silício vem o selênio. Silício e selênio combate flacidez tissular. Tranquilo? Opa, agora vem o selênio. Firme. O íon firme é o complexo de minerais que tem ginkgo biloba, que é um fitoterápico, que auxilia principalmente na circulação. Tem peptídeos de Cooper, que é um fator de crescimento. Então, no íon firme tem fator de crescimento. E num tratamento de rejuvenescimento é importantíssimo para que você nutra o fibroblasto para que produza mais colágeno e elastina. Também tem no íon firme germânio, que é um revitalizante celular e oxigena as células, chega mais oxigênio. Então o fibroblasto vai produzir mais colágeno e elastina. O íon firme, gente, a gente utiliza nos tratamentos de estrias e flacidez. Vamos lá, aplica o íon firme. Gente, todos os produtos Dermacorpore, porque por serem ortomoleculares, tem que estar num vidro âmbar, porque se entrar em contato com oxigênio, vai oxidar o produto, e todos têm válvula de segurança. Nos produtos Dermacorpore não existe cubeta, porque você é profissional, você sabe, você põe na cubeta, sobra um pouquinho, pode devolver no pote, fala que não. Aí você perde, porque tem biossegurança, não é isso? Então o produto da Dermacorpore você não tem problema nenhum, tem cubeta. Inclusive a Ion Mask, que é a máscara de argila enriquecida com dolomita, já vem pronta para você usar. Aplicou? Agora a gente vai entrar a radiofrequência. Os minerais doaram energia, e o que a radiofrequência faz, meu anjo? Vai doar mais energia. E com isso o fibroblasto dela vai fazer o quê? E elastina. O nome disso é terapia RB, radiofrequência mais terapia bioortomolecular. Apresenta para a galera. Esse daqui é o gel glicerinado que acompanha o equipamento utilizado para o deslizamento da manopla do aplicador da radiofrequência, tá? Dúvidas? Legal, tudo bem até agora, gente? Sim ou não? Aê! Pessoal, se tiver dúvida na aplicação, pode falar. Depois a gente vai voltar ao WhatsApp. Quem não conseguiu anotar o WhatsApp, anota. Fala, professor Edjastro, nós estávamos no evento da HTM e queremos participar da lista de transmissão e receber o conhecimento. Tem uma velocidade para passar isso, meu anjo? Não, não tem. Não tem uma velocidade. Você precisa só determinar um quadrante para trabalhar e fazer movimentos rítmicos. Pode ser em zigue-zague, vai e vem, em 8, circular. Tanto... Se eu colocar um samba, é no ritmo do samba. Pode ser no ritmo do samba, do reggae, do funk. O funk é da hora, hein? Gostei desse negócio. Aqui no Rio. Pessoal, o movimento, ele não tem uma sequência exata desse movimento. Você pode trabalhar com movimentos circulares, de zigue-zague, vai e vem. O importante é que você determine um quadrante para se trabalhar e fique nesse quadrante pelo menos por 5 minutos. De 2 a 5 minutos. Legal. E até tem um tempo, por exemplo, assim, quantos minutos ela pode aplicar no total na cliente? Com esse aparelho? Qual é esse aparelho? Fala para a galera. Esse daqui é o Limine, pessoal, que é a nossa radiofrequência da HTM eletrônica. É aplicador
temperadores corporais e faciais, diferentes Legal. ponteiras e diferentes frequências. Tá? E tem um tempo mínimo, por exemplo, eu posso fazer no máximo 20 minutos, 10 minutos ou não? Como é que funciona Não, isso daí? não existe uma questão de tempo máximo de trabalho, é mais o tempo de cabine mesmo. Posso fazer um facial e um corporal? Pode, não tem problema algum. O importante é o tempo que você vai manter aquela temperatura na região. Pô, bacana, legal. Muito bom. E serve mais para quê? Além de fazer o fibroblasto produzir mais colágeno e elastina, pode usar mais para quê? A radiofrequência, ela trabalha celulite, flacidez tissular, gordura localizada, trabalha também pós-operatório, fibrose. Legal. São várias indicações que a radiofrequência ela é indicada. Galera, quem quiser os protocolos da HTM junto com os minerais quelatados depois, é só anotar o WhatsApp, mandar um WhatsApp que eu vou mandar para vocês gratuitamente esses protocolos, tá bom? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Alguém tem pergunta? Não? Aí pode fazer sua pergunta. Vai lá. É como eu loco um aparelho que tem também menos 10 graus, né? Ok. Então pode usar com esses mesmos produtos? Mesmos porque produtos. No caso aí tem um aquecimento. No caso deles também tem um resfriamento. Resfriamento. Vai doar elétrons e vai potencializar a ação do aparelho. Perfeito, ótima pergunta, muito boa. Como é que é o nome da senhora? Bom, gostei da senhora. Pessoa diferenciada. Mais perguntas? No pós-operatório. Os minerais quelatados? Pós-operatório, mama e... Tudo. Você pode usar no pós-operatório para estimular o sistema linfático. Boro, potássio e magnésio. Pode utilizar, antes da drenagem linfática, o íon Reduc. Usa no local mesmo. No local. Pode usar o íon Reduc e depois da drenagem, íon Alive. Depois me manda essa pergunta que eu tiro. Galera, para vocês receberem os protocolos, pode bater foto desse negócio, pode anotar direitinho. Tá aí o site, o WhatsApp, para se vocês tiverem alguma pergunta. É muito bom a gente sair muitas vezes do nosso nicho e conhecer pessoas fora.